Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui a pauta é amparo e você que acompanha o nosso podcast semanalmente sabe que temos conversas aí que envolvem o poder público, envolvem o dia a dia da nossa cidade e hoje o papo é especial. Vamos falar de música, né? Projetos que já aconteceram na cidade de Amparo, frutos que acabaram acontecendo, mas no final você vai entender que aqui também vai ter um papo bem legal sobre o futuro. Não aqui no Brasil, ao que tudo indica, lá na Europa, dessa flautista que está vindo ao nosso programa, a Vivian Schionato. A gente, Vivian, seja bem-vinda, né, ao nosso podcast. A gente normalmente não apresenta o entrevistado. O Certo. entrevistado se apresenta. Conta um pouquinho da sua história. Certo, bom dia. Bom, eu comecei aqui em Amparo a tocar flauta com 8 anos de idade, um projeto Ciranda Criança, que tinha na escola. E, e eu comecei música lá com a professora Sabrina. E aí depois eu passei para a Bama, um outro projeto aqui de Amparo, gratuito, né? E aí eu comecei a tocar flauta transversal, quando eu tinha 10 anos. Bom, eu fiquei lá, eu tinha aula com a Graziela Feramonte, que também muita gente conhece aqui em Amparo, né? E eu fiquei com ela um bom tempo, até meus 16 anos. Passei pelo conservatório com ela e tal. E com 16 anos eu passei para a Escola Municipal de Música de São Paulo, que é uma das melhores escolas assim do Brasil, da América Latina, que é ligada ao Teatro Municipal, a Escola do Teatro Municipal de São Paulo. Perfeito. Então, eu ainda tinha 16 anos, eu estava no ensino médio aqui, então eu acabei... Foi uma fase meio difícil, né? Eu ia e voltava daqui, mas hoje eu ainda estou nessa escola, estou no meu 5º ano, eu tenho aula com o José Ananias, que é o flautista da USESP. Perfeito. E também faço bacharelado em flauta transversal na Unesp. Muito bom, você vê que lá atrás, né, começando no E, Ciranda Criança. E por que a flauta? na verdade, eu gostava muito de tocar flauta doce, que Sim. foi o que eu aprendi, né, quando criança. Eu gostava muito mesmo. Só que aí eles falam, tem que escolher outro instrumento, né? E eu já conhecia a Grazi, ela era amiga da minha mãe, ela dava aula de flauta transversal, então eu decidi ir pra flauta transversal, que também é o mais natural quando você tá na flauta doce, né? Ou a flauta ou o clarinete, então eu escolhi. Muito bom. E desde da mais tenra idade, né? 8 anos de idade, Sim, esse contato com a música. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né? E falando sobre a importância de projetos, de repente, que saiam do poder público e deem acesso à cultura às pessoas. Como que foi essa experiência, tanto no Ciranda Criança quanto na Bama, que hoje está inativa, mas a prefeitura está tentando trabalhar aí para que ela volte o mais rápido possível. sim, com certeza. É muito importante, né? Porque eu era um exemplo de pessoa que não conseguiria ter acesso a essas aulas. Os instrumentos, inclusive, eu usei o instrumento gratuito da Bama por um tempo, até eu conseguir comprar um. E eu tive contato com muitas crianças, muitos adolescentes que ficavam lá, em vez de estar em outro lugar, né? E tinham muito potencial mesmo, assim. Infelizmente, quando acabou, quase todo mundo não voltou mais para música, né? Isso é muito triste. E tem que se manter mesmo esses projetos, porque é assim que gera frutos no futuro para nossa cidade, né? Inclusive, em São Paulo, a gente vê que a maioria das pessoas que estudam comigo na faculdade ou na escola municipal são frutos do Projeto Guri, né? Sim. De muitos lugares, que é um projeto gratuito que gera muitos frutos, que quase todos os músicos assim, profissionais, até da USESP e tal, vieram do Projeto Guri. É muito interessante essa questão, né? A gente estava também conversando, é, por exemplo, modestamente, né, toquei 10 anos na noite e eu comecei com música também num projeto musical voltado, vinculado à Guarda Mirim de Serra Negra, né? Uhum. Depois acabei indo para
para aulas, vim aqui para o conservatório, estudei com o Márcio, né, que deve ser aí também logo logo uma das pessoas que deve estar encabeçando ou orientando aí essa volta da Bama, que é a banda municipal de Amparo, né? A Escola das Artes, só para a gente colocar um pouco, atualizar você que acompanha o podcast, a Escola das Artes já foi aprovada pela Câmara Municipal da cidade de Amparo. Ela vai ser abrigada lá no prédio onde o pessoal conhece como conservatório. Ele é um prédio da prefeitura, mas vai continuar tendo o conservatório lá, os professores, mas ao mesmo tempo a prefeitura de Amparo vai ofertar aí aulas voltadas à música, à dança e às artes naquele local. Então vai ser uma parceria muito interessante que está se encaminhando ainda, logo logo que tivermos informações aí sobre início de aula, início de inscrição, você vai acompanhar não só no podcast, mas também nas redes sociais da Prefeitura de Amparo. E essa dificuldade que você estava falando, né, de repente acabou aí o projeto ou parou, você precisou também até repensar isso, quase que chegou a ter que parar de tocar, é isso mesmo, Vivian? Sim, na verdade, quando acabou eu tinha 13 anos, e eu até então tocava porque eu gostava, mas não era nada sério, assim, eu só tocava mesmo. Acabou as aulas e meus pais falaram que ainda não tinha dinheiro para pagar uma aula particular e ficou por isso, assim. Guardei minha flauta, aí eu fiquei quase um ano, assim, Guardei minha flauta. peguei ela assim, uma vez cada 2 meses, sabe? E aí eu meio que, na minha cabeça, eu já tinha desistido mesmo. E aí a minha mãe insistiu pra mim, ela falou, não, agora eu vou pagar uma aula pra você de novo, com a Grazi. Aí eu nem queria mais, eu fiquei meio assim, aí minha mãe que insistiu, então eu agradeço a ela, porque se não fosse ela eu não tava tocando. E aí eu fui, recomecei, e aí com uns 13, 14 anos eu comecei a tocar todo dia. Perfeito. E aí eu parei pra pensar, falei, nossa, olha, eu tô tocando todo dia. E nunca mais parei daí. Desde então tô tocando. Muito bom. E nessa experiência, depois daqui da cidade de Amparo, você migrou aí, tá há quanto tempo em São Paulo? Eu entrei com 16 anos, né? E eu tava no primeiro ano do ensino médio. E aí, nesses 3 anos, eu fiquei indo e voltando, né? Perfeito. Então, eu consegui encaixar minhas aulas. Por 2 anos, eu fui 2 vezes por semana. Então, eu ia na escola, saía meio-dia, meio-dia e 15, pegava o ônibus 1 hora, ia para São Paulo, fazia minhas aulas, voltava a fazer isso 2 vezes por semana. Aí, depois disso, era 2020, né? Depois que eu acabei o ensino médio, 2020. Aí eu falei, vou para São Paulo. Fui, mas começou a pandemia, né? Perfeito. Então, mas continuei estudando. Em 2021, agora eu passei na faculdade lá também, a Unesp em São Paulo, né? O Instituto de Artes. Mas desde faz 5 anos, né? Que eu tô nesse meio lá em São Paulo. E é muito legal, porque é muito rico, né? A gente tem contato direto, assim, com todos os músicos do teatro, músicos da USESP, os professores da escola. Então, é bem rico o ambiente, né? Não só as aulas. Sim, então hoje a sua rotina a gente pode falar que, além das aulas, também tem aí as apresentações, é isso? Sim, eu... Agora, nesse momento, eu não tô em nenhuma orquestra, mas eu já cheguei a tocar na Orquestra Sinfônica Jovem Municipal de São Paulo. Perfeito. Que é a versão jovem da Orquestra Sinfônica. Sim. Que é da escola. Eu cantei no coro jovem da escola e me apresentei no Teatro Municipal nos 50 anos da escola. Foi uma experiência bem legal também. E é isso, acho que é legal porque a gente pode assistir muitos concertos, né? Sim. Muito, muito bom isso, assim, pra quem tá em formação, né? O que a música te traz? Eu acho que a gente é quase refém, né, da nossa profissão, né? Porque a gente realmente não consegue ficar sem. Porque eu acho que é o que alimenta, né, minha vida, assim. Talvez é uma profissão que a gente pensa muito, que a gente reflete muito sobre Sim. nós mesmos, né? Que para aprender, a gente aprender uma música, aprender
a passar a mensagem com a música, a gente tem que saber muito sobre nós mesmos, né? Então é um processo difícil, mas muito bonito quando a gente consegue o resultado, né? Então, cada música que a gente toca bem e toca alguém é muito gratificante, assim, é um sentimento muito bom tocar alguém com a sua música, nem se for só uma pessoa, né? É muito interessante isso, né? A questão da música nas nossas vidas, o que ela movimenta, o que ela atrai, né? E trabalhar com música, principalmente vendo todo esse processo, né? Lá desde o início, chegar onde você está chegando, traz pra gente, assim, desafios, mas a gente vê que o caminho está correto, né? E a próxima etapa, então, é Itália. Sim. Felizmente eu tive essa oportunidade por uma professora, tudo na música é muito através de pessoas, né? Nunca a Perfeito. gente consegue as coisas sozinho. Então eu tive uma professora que tinha contato com essa professora da Itália e ela achou que era muito meu perfil. E aí ela falou, posso entrar em contato? Então a gente fez todo esse processo de contato com ela, que ela foi... Essa professora que eu estou indo estudar é a Jéssica Dalsan, na Itália. Ela é italiana, mas ela foi flautista da USESP por muito tempo. Perfeito. Por uns quase 10 anos, acho. E então ela tem uns contatos aqui no Brasil, tem brasileiros lá estudando com ela. Então eu fiz mandei meus vídeos para ela gostou, aí eu fiz todo o processo para entrada, né? Perfeito. E passei. Mas tudo, a gente fala assim, né, como se fosse simples, assim, Sim. rápido, né? Mas tudo isso que eu disse, né, de todos esses anos, é questão de... às vezes as pessoas não imaginam, né? Mas a gente estuda muito tempo por dia e muito por anos, né? Então, né, a gente estuda todos os dias, 3 a 5 horas por dia. E fazer todos esses processos seletivos e tal nunca é fácil, né? Leva bastante trabalho, mas deu certo. Eu costumo dizer que música é 98% de transpiração e 2% de inspiração, né? Porque Com certeza. estudar, a gente vê aí, principalmente as pessoas que se dedicam à música exclusivamente, não é fácil, né? Às vezes o seu dedo não tá Nem um naquele pouco. dia, né? Com certeza. Tem dia que a sua respiração não tá apta a fazer aí tudo que é necessário seja um exercício ou seja uma apresentação, né? É muito o corpo nosso, né? E o corpo nosso é falho, né? Sim, com Às vezes certeza. falha mesmo. E você falou dessa questão de ir para a Itália. A gente também pode ajudar, né? Essa é a grande sacada. Esse convite de trazer você para o podcast é dar publicidade, é exatamente isso. Essa parceria aí das pessoas poderem colaborarem com essa iniciativa de repente, porque na verdade tem custo ir para a Itália, tem toda uma questão aí. E aonde a gente pode, como que a gente pode ajudar? Sim, eu agradeço muito estar aqui, porque eu realmente preciso dessa divulgação, porque a minha família não tem condições de arcar com as despesas que é viajar e do conservatório de lá. Então, as minhas despesas são com o próprio conservatório, que tem uma taxa de matrícula, passagem, e a minha estadia lá pelo começo, né, até eu conseguir trabalhar. E então eu estou fazendo uma vaquinha, né, para que as pessoas possam contribuir financeiramente para esse projeto. Então eu estou no site da vaquinha, né, que é Bacharel na Itália, mas tem o meu Pix, que é vivian.flauta@gmail.com. É o Pix por e-mail, né? Então, esse é o meu Pix para quem quiser ajudar. Qualquer valor é válido, qualquer ajuda é válida se você quiser divulgar com amigos, família, qualquer coisa. Perfeito. E até você que está acompanhando, o link da vaquinha vai estar aqui embaixo. Aqui eu vou colocar a gente vai colocar durante a transmissão e também na descrição desse podcast. E essa expectativa de ir para a Itália, como que tá o coraçãozinho? Eu tinha vontade já de estudar fora, né? Uma vontade que muita gente tem nesse meio, né? Mas eu sempre pensei em ir no mestrado, né? Depois que terminasse o bacharel aqui.
e foi meio do nada, né? Mas a gente tá nessa preparação psicológica, né? Mas eu acredito que vai ser muito, muito produtivo. A gente fica muito animado quando vai ter um professor novo, um Sim, professor bom, né? Então, eu tô bem animada, porque eu sei que vai ser muito produtivo para mim. exatamente. As suas inspirações na flauta, tem algum flautista que você fala? Ou, de repente, alguma coisa que você, algum estilo que você gosta de tocar também? É bem difícil, né? Tem muitos flautistas no mundo, né? Sim, É, eu acho que um pouco eu me inspiro nos meus professores que eu tive, porque é sim. sempre importante a gente se inspirar no que tá perto da gente, né? Eu tive muitos professores. E assim, flautistas famosos, né? Que é o Manuel Parrud, Sim, que é um grande flautista da Filarmônica de Berlim. Eu gosto muito. É, e é isso, eu acho que pessoas que não só da flauta, né, que fazem música bem e pela música, né? Não por eles mesmos, né? Tipo, essas pessoas. Tem muitos músicos que fazem música não para outras pessoas, mas para si mesmo, né? uhum, Então acho que a gente tem que valorizar aqueles que não trazem para si aquilo que tocam, né? E sim que levam a música para as pessoas e que ensinam outras pessoas. sem dúvida. Eu acho que essa é a grande sacada, né? A gente é, é muito interessante isso. A gente falar de a música, né? A arte como um todo, e eu vou até dar uma filosofada aqui. A arte como um todo, ela acaba mexendo com o ego, né? Sim, De repente, não, eu tô tocando, sendo um cara virtuoso, tô sendo um cara excelente no meu instrumento, você fala: "Não, eu sou o cara", mas não, meu bem, né? A gente sabe que tem todo um processo por detrás que às vezes nem é você que controla, como por exemplo essa situação, sim, né, de você tá pensando: "Ah não, depois do mestrado não, apareceu a oportunidade agora", né. Eu costumo dizer que tem o nosso tempo e tem o tempo de Deus, né. com Ele que certeza. sabe as coisas e os horários e os dias certos para tudo. E não é à toa que você veio aqui, não é à toa que você daqui a pouco também, se você acompanhar aí a Rádio Cultura, vai ter ela no programa do J Melo, tá fazendo aí um tour pelos programas de rádio e também os podcasts aqui, porque é muito legal ver uma menina que iniciou lá atrás com a flauta doce, passou pelo Ciranda Criança, que é um projeto que existe hoje ainda na prefeitura, não tem aí eu acho que essa conotação com os instrumentos musicais, mas acontece ainda. Tem toda aquela questão da Bama, que a gente falou da importância, né? De ter uma banda municipal, ter o acesso à cultura através aí de pessoas, através do poder público, viabilizando que as pessoas que não têm, de repente, uma condição de ter um instrumento, de ter contato com, pagar uma aula particular e estar dentro de um projeto e a gente vê o resultado aqui, né? Sim, e eu acho importante que mesmo quem não é músico, quem não está na cultura, lute por isso, porque Sim. a gente luta já muito, né? A gente sempre tá tentando, pedindo e tal, mas se todo mundo ver a importância disso, né? Que, por exemplo, vem do meu caso, que podia ter muito mais pessoas assim, né? E não só eu na cidade, Sim, porque se tivesse mesmo um incentivo grande à cultura, né, podia ter muito mais gente no futuro, uma orquestra, no futuro muita gente boa aqui da cidade, né, então é importante que todo mundo se mobilize para que isso aconteça, né, não só a gente da cultura. e é interessante que a gente vê, e se você falar disso, esse trabalho de base, quando ele cresce, ele na verdade ele vira referência, né. Eu falo por sair de Serra Negra e vim, por exemplo, estudar sempre em Amparo, na questão da música, né. Hoje nós na nossa região temos conservatório em Socorro, aqui no Circuito das Águas Paulista, né, mas teve muita gente que saiu, por exemplo, dos braços aqui da cidade de Amparo e hoje está dando aula, hoje está tocando em grandes orquestras do Brasil, mas por quê? Porque teve o trabalho de base, né, Sim, sim, que faz toda a diferença, não Vi? sim, com certeza. Trabalho com crianças, com
esse trabalho de base é o mais importante, porque depois que você tem, você tem a vontade, que nem eu fui para São Paulo, porque eu queria melhorar, né? Nada mais do que isso, mas porque eu gostava muito e eu queria melhorar. Então, eu fui. Depois disso, você vai atrás, mas você precisa dar a base bem para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, para que crie essa vontade e dê a oportunidade de eles quererem, né? E onde que a Vivian quer chegar como musicista? Eu espero... Bom, na Europa, a grande questão da gente ir para a Europa, né, é as oportunidades de contato, porque lá é uma visão diferente da música clássica, música erudita, né? Porque aqui não é uma coisa... Isso não é uma coisa nossa, né? Propriamente. Sim. E então lá, sim, é diferente, tem muito mais oportunidade de trabalho, muito mais oportunidades de acesso, né, a professores, a tudo. Então, para mim é muito importante ir estudar e ter contato, então acho que isso é de um enorme crescimento, assim. Eu espero que um dia eu possa voltar para o Brasil e contribuir um pouco com essas pessoas que vão estar no lugar que eu estive, né? Então, com certeza, dar aula e contribuir para essas pessoas, eu ficaria muito feliz, assim, mas eu gosto muito de tocar em orquestra. Perfeito. Acho que é uma experiência que eu gosto bastante, então eu espero que eu possa estar numa orquestra, representando aí nossa cidade em algum lugar do mundo. É muito bom. Que belo sonho. Que belo sonho. E agora, vamos ouvir um pouquinho? Pra gente ter aí um caminho legal, para você conhecer também um pouco do trabalho da Vivian Schionato, flautista, que a gente tem falado, estamos falando aqui nesse podcast com ela aqui, você acompanha. E, claro, se você puder, colabore aí com o vivian.flautista. vivian.flauta. @gmail.com. Você pode fazer uma transferência direta pelo Pix ou também aí pelo Vaquinha. O link vai estar aqui na descrição da transmissão do podcast. Eu vou tocar um trecho, um solo de flauta da Ópera Carmen. Muito bom. Muito bom. Lembrando que a gente está gravando esse podcast pela manhã. A Vivian não aqueceu. Ela chegou, montou a flauta e saiu tocando. Imagina que... Rodrigo Cap que tá aqui nos assessorando junto com a Fernandinha. Todo mundo parou aqui para olhar a Vivian. Muito legal. Fique à vontade também aí para se despedir dos nossos amigos do podcast. Agradeço a todo mundo que assistiu, que está acompanhando. Espero que isso me ajude, né? Eu tô nesse processo de conseguir ajuda. Quando que você vai? Minhas aulas começam em novembro. Novembro. Isso. Eu tô pensando em ir um pouco antes, mas para resolver algumas burocracias.
espero que dê certo, porque eu dependo de quanto eu vou conseguir nessa vaquinha para ir antes. Mas senão eu vou perto no final de outubro, mais ou menos. Perfeito. Então, eu agradeço a todo mundo, agradeço a você pela oportunidade, que isso vai me ajudar muito. E espero que me acompanhe nas redes sociais, eu tô sempre postando vídeos e tal, então, às vezes eu tô pela cidade também, eu toco no Natal, toco no Paixão de Cristo, essas coisas, então, às vezes, eu tô por aqui. Nas redes sociais, seu endereço é o... É Vivian.Schionato no Instagram e Vivian Schionato no Facebook. Perfeito. Assim que acabar o podcast, eu vou começar a segui-la. E o Rodrigo me lembrou muito bem. E a gente agradece aí, mais uma vez, a sua companhia no Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. Agradecendo desde já o Rodrigo Cap e a Fernandinha, que nos assessoraram aí na captação de vídeo, do áudio. E sempre que você estiver aqui conosco, saiba que você é bem-vindo. Comente, compartilhe, leve para aí, para toda a nossa cidade, para todo o mundo, através das redes sociais, este podcast. Um grande abraço e até a próxima edição.